Portal Luz Espírita apresenta Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. Olá, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um Evangelho no Lar. É um prazer enorme transmitir este programa com a ajuda da espiritualidade, da colônia Recanto de Irmãos, e sabendo que quem está nos escutando está vibrando para o bem, assim como nós também estamos. A gente gostaria de agradecer a companhia de todas as mensagens, do pessoal que nos acompanha, das mensagens que nos mandam, às vezes algumas observações, e a gente não consegue responder todas no mesmo instante, mas com certeza a gente lê. Chega, a gente já lê, só que às vezes é meio corrido aqui, nós não conseguimos responder na hora, tá? Mas agradecemos mesmo assim a bondade de vocês, o apoio de vocês. É muito importante sempre que vocês estudem o Espiritismo, Nós temos um site que é o www.luzespirita.org.br, onde tem videoaulas que falam sobre o Espiritismo, onde tem livros à disposição, tem posts lá que explicam com mais detalhes e mais riquezas tudo que vocês precisam para poder se esclarecer, ou para o pontapé inicial de um estudo. E para aqueles que não conseguem acompanhar via portal, fica postado sempre no YouTube, via o site, perdão, fica postado sempre lá no YouTube, no portal Luz Espírita. Vocês vão ter todos os vídeos do nosso portal. Se vocês se inscreverem, vocês já recebem automaticamente o aviso de envio de vídeo, tá? Com tudo que for de novidade, A equipe Luz Espírita está sempre trabalhando nesse assunto. É uma equipe que está sempre pesquisando. O pessoal está correndo sempre atrás, para trazer o melhor para vocês. E é interessante até que vocês se inscrevam, para aumentar mais ainda a divulgação, para compartilhar. Enfim, não é só o nosso site que tem vários sites que abordam o Espiritismo. É preciso que vocês estudem, é preciso que vocês também conheçam outros. Tem Pílulas do Evangelho, tem um monte de coisa interessante. Conheçam também outros sites, leiam, pesquisem, compartilham, vivam a experiência da vida, a experiência da intelectualidade, e tirem o máximo de proveito disso. Hoje eu não vou estar com a Janete, tá? Estarei sozinho e espero que tudo transcorra na mais santa paz. Peço para que todos tenham junto a si uma garrafa com água, para que depois a gente possa pedir que ela seja fluidificada. Pedimos aos bons espíritos para que fluidifiquem, irradiem na casa dos senhores. E vamos pedir para que todo mundo agora eleva o seu pensamento para entrar em harmonia com o plano espiritual. Nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso, do nosso corpo, da nossa mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas. Ensina-nos
a perdoar os nossos devedores com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação, de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça, do amor, para sempre. Assim seja. Que a casa de vocês esteja iluminada, irradiando paz e harmonia. Lembrem-se, aqui é um planeta de transformação, de nossa transformação. Então nem sempre as coisas vão parecer estarem tranquilas, mas no fundo todas estão interligadas. Sintonizem sempre a mente no bem. Preparem os seus espíritos para desempenhar um papel de paz, passividade, de doçura. É a melhor ferramenta que vocês têm e ela existe dentro de vocês. Assim como Deus está dentro de nós, todos esses itens também estão. Bondade, amor. Existem outros também, não tão agradáveis, né? Mas vamos focar só naqueles que podem nos trazer benefícios. Lembre-se, as pessoas elas não vão agir conforme nós agimos e devemos respeitar isso. Devemos amar o nosso próximo com todo o coração, como gostaria que ele nos amasse, mesmo que isso não seja recíproco. A gente vai fazer a nossa parte para poder mudar o mundo, para poder mudar qualquer atmosfera. Pode-se começar a qualquer instante com um simples sorriso. Nós vamos fazer agora uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, dando sequência, né? Necessidade da caridade, segundo o apóstolo Paulo, item 6. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas um metal que produz som e um sino que toca. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecer todos os mistérios, e tivesse um perfeito conhecimento de todas as coisas, e ainda que tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E se tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregando meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna, não é invejosa, não é afoita, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não despreza ninguém, não procura seus próprios interesses, não se vangloria, nem se irrita com nada. A caridade também não faz julgamentos precipitados, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a capítulo 7, versículo 7 e 13. Item 7. O apóstolo Paulo compreendeu tão claramente essa grande verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profetizar e reconhecer todos os mistérios, e ainda que eu tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, nada serei. Dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade,
a mais excelente é a caridade. O apóstolo Paulo coloca dessa forma, com muita clareza, a virtude da caridade, até mesmo acima da fé. É porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante ao sábio, do rico ao pobre, e é independente de toda e qualquer crença particular. E vai muito mais longe. Definiu a verdadeira caridade e a mostrou-a não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Bom, é claro que na voz da Janete essa leitura ela fica mais bonita, né? Eu me enrolei um pouquinho ali. Pessoal, olha aqui. Sempre é citado a caridade, né? E a caridade, ela realmente nos força a exigir o máximo da gente. Se nós pararmos para refletir sobre a caridade, talvez a gente se decepcione conosco mesmo, né? Decepcione consigo mesmo. Porque será que a gente não pensa mais em si, egoisticamente falando, né? Do que no seu próximo? Se nós pararmos para analisar nossa vida, nós estamos preocupados em nos manter em forma, nós estamos preocupados em estar com uma aparência linda e maravilhosa, nós estamos preocupados em estarmos sempre com a razão. Não importa o que aconteça, a gente sempre quer estar com a razão, seja no trânsito, seja no dia a dia, seja no convívio familiar. É incrível, né? Como a gente se preocupa consigo mesmo, né? Como a gente quer sempre ser o dono da verdade, quer ser admirado, quer ser respeitado, quer que todo mundo olhe para nós como se fôssemos deuses, né? A palavra aquela que vai decidir, o momento que vai ser importante para alguém. Sempre a gente quer estar lá no topo, no astro. Isso é natural, é instintivo. Nós temos essas qualidades guardadas, são qualidades para mim inferiores, né? O egoísmo e o orgulho, mas elas são instintivas, estão guardadas para nos defender. Defender no sentido de nos mantermos vivos. Isso é válido para um propósito muito, vamos dizer assim, um propósito muito antigo. Estamos cansados de ver que, além de nós, os outros estão aí, têm as suas histórias. A gente até para escutar a história de alguém se essa pessoa for do nosso interesse, for do nosso ciclo de amizade. E ainda assim a gente levianamente compara, né, a nossa vida com essa outra pessoa e ainda nos colocamos ainda numa situação melhor. Não é isso normal? Isso é normal, gente. É o instinto básico, me faltou a palavra antes, é o instinto básico. É aquele básico necessário para a gente se sentir vivo. Esse é o princípio. Nós somos brutos. O Espiritismo, ele muda a vida das pessoas porque ele esclarece pormenores. Gente, ele diz que a gente só vai evoluir quando trabalharmos em cima dos outros para benefício dos outros sem que os outros até percebam. Ou fazendo melhor pelos outros. Ou se desempenhando para ajudar os outros. Sempre em função de um outro. Olha só que filosofia. Quando a gente quebra
quando a gente esquece de si mesmo, né? A gente se esquece de si mesmo, daquela parte de eu, e começa a fazer alguma coisa pelo próximo, a gente quebra esse básico instinto e dali nasce um broto diferente, um ser humano diferente. É necessário a gente prestar mais atenção no nosso dia a dia. Antes de uma conversa, é necessário nós avaliarmos se o que nós estamos vivendo e vivenciando é importante para nós ou para os outros. Pode ser importante para alguém que nem faça parte do nosso círculo. O que a gente pode fazer para ajudar. Então, se a gente observar, a vida nos oferece várias oportunidades de melhorar. Eu sempre digo, vamos começar melhorando dentro de casa. Vamos começar melhorando dentro de casa. Gente, a verdade, numa situação qualquer, tá? A verdade é única. Ela é uma, só tem uma verdade. Agora, nós temos a nossa visão da verdade. E assim como nós temos a nossa visão da verdade, todos os envolvidos também têm a sua visão daquela verdade. Geralmente ela não corresponde à verdade, mas cada um tem a sua visão de verdade. Nós temos que respeitar isso, que os outros também têm a sua visão de verdade. Somente uma pessoa muito justa, muito correta, realmente enxergaria a verdade. Mas aí ela não estaria nesse planeta, né? Planeta de provas e expiações, planeta de evolução. Aqui todo mundo está aprendendo. Então uma pessoa que realmente enxergaria a verdade, ela não estaria aqui. O nosso papel é respeitar o que os outros enxergam de verdade. Existe uma pessoa muito bondosa, né? Um alemão chamado Albert Schweitzer, já é falecido. Nós temos hospitais aí no Rio de Janeiro, lá de hospital público, Albert Schweitzer, não Alberto Einstein, Albert Schweitzer, tá? E esse cara que foi um teólogo, filósofo, músico e médico, que ajudou muitas pessoas na África lá, que ele praticamente escrevia livros para poder arrumar recursos para poder atender as pessoas. Olha só que caridade, né? Às vezes a gente vê nomes de hospitais, fugindo um pouco do assunto, a gente vê nome de hospitais assim, né? Mas quem foi essa pessoa, né? A gente não pergunta assim quem foi essa pessoa. A gente grava o nome do hospital para saber, é lá. Mas por que o hospital tem esse nome? Por que disso? Por que aquilo? E esse cara foi uma boa pessoa. Ajudou muitos pobres da África em atendimento. Ganhou notoriedade, ganhou até um prêmio Nobel, este Albert Schweitzer, né? E ele tem uma frasezinha que compete bem com o que eu estou falando aqui agora, né? Ele dizia o seguinte: todas as opiniões são respeitáveis quando são sinceras. De novo, todas as opiniões são respeitáveis quando são sinceras. E por conta disso, Deus seguramente o perdoará. Então olha só, não foi mais ou menos o que a gente disse? Cada um vai ter a sua visão de verdade, mas não é a verdade verdadeira, porque a gente não tem ainda essa condição, né? A gente está no caminho, por isso que a gente tem que respeitar a visão do outro. Agora, se a opinião dele for uma coisa sincera, Deus o perdoará. Porque para ele aquilo para mim é verdade. Então Deus vai perdoar. Nós temos que respeitar isso. Respeitar a opinião dos outros, quando for sincera. Nós temos que aprender a ser benevolentes. Gente, esse capítulo de caridade que nós estamos lendo aqui no nosso Evangelho, né, fora da caridade não há salvação, ele vai além do nosso próprio mundinho. Nós não precisamos ser ricos para ajudar os outros. Nós não precisamos ser inteiros, corpo físico inteiro, para poder ajudar os outros.
Nós não precisamos estar casados para poder ajudar os outros. Nós não precisamos ter família para poder ajudar os outros. Nós só precisamos entender que é importante ajudar os outros. Todo mundo sabe que alguma coisa de diferente existe no mundo. Todo mundo tem instintos básicos, que nem eu falei, né? Então a gente sabe instintivamente que alguma coisa tem que ser feita para poder ajudar o próximo. Quantas pessoas fazem e a gente nem tem ideia? E são pessoas comuns. E quantas pessoas a gente ouve falar, né? Ah, se eu tivesse dinheiro eu ajudava. Não. As coisas que a gente pode fazer estão além da nossa capacidade financeira, está na boa vontade, na intenção de querer fazer uma diferença, de querer ajudar alguém. E um episódio mais terrível que teve, né, no nosso planeta, que eu acho que demonstra bem isso, esse aspecto de ajudar os outros, foi a Segunda Guerra Mundial, né, onde pessoas ajudavam os judeus, né, quando os alemães, né, os nazistas o sistema nazista começou a caçar os judeus, pessoas ajudavam os judeus, né? Saiu até um filme aí famoso, até o personagem era o Oskar Schindler, né, A Lista de Schindler, o nome do filme, onde ele ajudou mais de 1.200 judeus na firma dele, botava na firma, contratava, ele estava enganando os alemães para poder salvar esses judeus. Ele até tinha dinheiro, ele ficou pobre, ficou solitário, pobre, fim da vida morando num apartamento, mas ele fez a parte dele. Ele foi reconhecido pelos judeus pela sua ajuda. Tem vários fatos. Os alemães tinham um exército de 18 milhões de soldados. Eles conseguiram descobrir 100 pessoas que ajudavam. 100 pessoas, os alemães naquele período. Esses aqui são traidores, estão ajudando os outros. Só que depois que terminou a guerra, né, pós-guerra, os judeus mudaram uma exposição em Frankfurt, né? E nessa exposição lá, eles têm a relação de 22 mil pessoas, relação dada pelos que foram ajudados. Fulano de tal me ajudou, fulano de tal ajudou tal grupo. 22 mil pessoas, e ninguém sabia disso. Quer dizer, as pessoas faziam, né? E não ficavam propagando as suas ações. Para eles era algo óbvio a ser feito. E faziam isso sem deixar nenhum rastro. Olha que bacana. Fazer alguma coisa porque era o óbvio a ser feito, sem deixar nenhum rastro. Pensem nisso. Pensem em quantas pessoas fizeram alguma coisa e se tornaram destaques, mas que modificaram. O que seria da música se nós não tivéssemos Beethoven, Mozart, Vivaldi, Chopin, Bach? Imagina, olha só aquela profundidade de música, aquelas composições. Aquilo mexe com a alma das pessoas, mexe com os sentimentos. Música tem tudo que é parte, né? Faz parte da vida da pessoa, olha só. Então a gente pode em várias áreas atuar. Leonardo da Vinci, Isaac Newton, o próprio Albert Einstein, agora sim o cientista, né? Olha só quantas coisas. Mahatma Gandhi, né? A Madre Teresa que a gente tanto falou, Louis Braille que inventou lá o Braille para poder ajudar. Gente, tem muita coisa que pode ser feita. Ninguém contava em se tornar famoso nem conhecido. As pessoas achavam, se você vai ver a biografia de cada uma, achavam que tinham que fazer aquilo. Se empenharam. Quantos enfermeiros e enfermeiras são amados, sabem, entendem a dor do próximo? Quantos médicos são doces, são queridos? Olha quanta coisa a gente pode fazer, ouvindo o nosso semelhante, acalmando o coração de quem está desesperado. Ouvindo é muito importante. Ouvir. Não esperar ser reconhecido.
é fundamental. Lembre-se, sem deixar rastro. O que importa é que fica registrado em nosso perispírito. Então, se hoje nós somos pessoas ainda na forma de pedra, vivendo muito do instinto, querendo muita autopiedade, querendo muito atenção, vamos rever a nossa vida, reformular. Vamos acreditar que pode ser diferente. E vamos trabalhar num sentido mais amplo e com mais vontade e dedicação. Cada um é especial. Cada um é especial para Deus. O fato de nós estarmos encarnados aqui significa que nós somos importantes, que nós temos algo a fazer. Se a gente está fazendo a coisa errada, é a oportunidade de melhorar. Eu peço desculpa se o som da música ficou um pouco alto. Eu sei que já pediram, né? Porque interfere no que a gente fala ou lê. E às vezes passa desapercebido. Já baixei tarde, mas baixei. O Evangelho no Lar feito com a família é uma coisa, né? Ele é mais restrito, reservado, mais enxuto. Agora, quando a gente faz um evangelho mais abrangente, às vezes ele se expande um pouco. E muitas vezes a gente traz essa necessidade de tempo do nosso passado, né, católico, que rigoroso, de rito de igreja. Ele tem que ter aquela hora, aquele tempo, aquele X. O importante é quando a gente se envolve. O importante é quando a gente consegue pegar uma frasezinha, uma palavra e mudar a nossa vida. O importante é a gente olhar para trás depois e dizer assim, poxa, valeu a pena. Porque todos nós vamos para o mesmo caminho. Todos nós vamos desencarnar um dia. A nossa passagem aqui ela é relativamente rápida. E o aspecto da vida ser contínua, o corpo fica, mas o espírito continua com as suas experiências, é o que faz a gente questionar se nós estamos fazendo exatamente aquilo que deveríamos fazer. Respeitar o próximo, mesmo que a opinião dele seja bem errada e bem equivocada, né, ao nosso respeito. Mas respeitar. Que, como diz aquele teólogo lá, médico, Albert Schweitzer, né? Toda opinião são respeitáveis quando são sinceras. E por conta disso, Deus seguramente o perdoará. Eu acho isso aí muito lindo, essa frase. Tudo que a gente pode aproveitar do que é dito por um outro ser humano é muito importante. Nós temos que acreditar mais em nós, tá? Vamos fazer a fluidificação das águas, então. Agora, com o coração mais leve, né? Vamos pedir para o nosso amigo Bezerra de Menezes e sua equipe que possam atuar em cada um dos lares, cada uma das pessoas, que possam tentar harmonizar o ambiente. Por que tentar harmonizar? Porque depende da gente também contribuir para um bom ambiente. E se o ambiente está tão carregado, é melhor ficar quieto e trazer aquela paz do coração até que ela vai tomando espacinho e vai modificando tudo. A gente sempre tem que agir, mesmo que seja em silêncio às vezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quanto apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras,
de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, que os lares de vocês sejam iluminados e irradiados, que vocês encontrem a paz tão almejada, né? Quando a gente faz parte de alguma coisa, tudo começa a fazer sentido, tudo começa a modificar, nós sentimos essa mudança no nosso coração, nos nossos relacionamentos. A gente vê que treme as estruturas dos relacionamentos quando a gente começa a modificar. Isso faz parte. A gente não pode fazer sempre as mesmas coisas e esperar que resultados sejam diferentes, né, se a gente faz sempre as mesmas coisas. Isso é Albert Einstein que dizia. Então a gente, quando faz algo diferente, as coisas já vão reagindo de forma diferente. Que todos tenham muito carinho no coração. Que Deus abençoe a todos os que estão em volta do computador ouvindo agora, a todas aquelas famílias, né, como já foi relatado, que se reúnem, irmãos, irmãs, pais, maridos que se afastam, esposas que se afastam, a solidão. Às vezes a gente tem que trabalhar com alguns acessórios para poder melhorar a audição do que está sendo falado. Então são muitos comentários. Eu desejo a todos vocês muita paz. Isso não significa que as coisas vão ser flores. Significa que estão no caminho para encontrar a paz. É preciso mudar aquilo que está nos desagradando. Ou se está ruim, está difícil, que façamos a diferença. E façamos diferente. Que Deus abençoe a todos vocês com muita luz. E até o nosso próximo encontro, quinta-feira às 20 horas. Luz Espírita apresentou Programa Evangelho no Lar Online. Nosso encontro familiar com Jesus. Uma produção Equipe Luz Espírita. www.luzespirita.org.br